Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo, em contradição, me acompanhe exatamente através da leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 47, aonde o apóstolo Paulo se expressou exatamente da seguinte maneira. Disse Paulo: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é dos céus. Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Não existe tal coisa como o primeiro homem ou o segundo homem. Tudo isto é apenas uma força de expressão, uma metáfora. Prova disto é que, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. Neste caso, toda carne é Deus em manifestação. Por acaso Deus é humano? Não. Então não existe nem o primeiro homem, nem o segundo homem. Isto é apenas uma força de expressão, repito. Por isso, no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 4, diz que há um só Espírito. E no Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 24, diz que Deus é este Espírito. Então, se tudo que existe é o Espírito de Deus se desdobrando através da carne, eu te pergunto, aonde está o primeiro homem e o segundo homem? Até porque esta matemática não fecha, pois esta matemática também se repete através do Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 6 e 7, onde Jesus afirma: o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Bom, se o primeiro homem é da terra, se o primeiro homem é apenas carne e não Espírito, então entramos em um dilema, pois no livro de Tiago, capítulo 2 e no versículo 26, disse Tiago: assim como o corpo sem o Espírito está morto. Se primeiro fosse apenas o corpo, então este não poderia estar vivo, pois o corpo sem o Espírito está morto. Está vendo? Porque exatamente no livro de Salmos, no capítulo 104, versículos 30, diz o Senhor que Ele envia o seu Espírito, então o corpo é criado. Para o corpo existir, o Espírito tem que se tornar carne. Então, primeiro é o espiritual, depois o corpo, pois o Espírito é quem cria o corpo é criação do Espírito. Então, quem está habitando através deste corpo é o Espírito. E se é o Espírito, aonde está o ser humano? Pois você não é o corpo, e sim o Espírito. E o Espírito diz às Escrituras que é o próprio Deus, pois, repito, no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 24, diz que Deus é este Espírito. Pois no livro de Efésios, repito, capítulo 4, versículos 4, diz que há um só Espírito, o Espírito de Deus se desdobrando através de todos. Repito mais uma vez, livro de Salmos, capítulo 104, versículos 30, diz que Deus envia o seu Espírito. É o Espírito de Deus que assume o corpo. Neste caso, aonde está o primeiro homem e o segundo homem? Não, meu amigo, você foi enganado. Ser humano é uma força de expressão para a união do Espírito com o corpo. Mas a união é de Deus com a carne. Não existe seres humanos. Por isso, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz: então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Quando o Espírito deixa o corpo, o pó retorna ao pó. E o Espírito retorna a Deus. Aonde está o ser humano? Em lugar nenhum. Quando o Espírito sai do corpo, o pó retorna ao pó. E o Espírito retorna a Deus. E o ser humano foi para onde? Lugar nenhum, nunca existiu seres humanos. Tudo o que existia era o Espírito de Deus tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Quando o Verbo se fez carne, o Verbo perdeu a sua auto-identificação através do Espírito. Estamos falando exatamente de você. Por isso você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, embora você não seja o corpo. Você consegue compreender essa magia que está acontecendo na frente de todo mundo e ninguém está percebendo? Você é o próprio Deus tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Nascer de novo é despertar do Espírito. Despertar do Espírito é o Espírito tomando consciência de si mesmo através do corpo. Pois quem se fez carne foi o Espírito, que é Deus. Para finalizar, repito, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 47. O primeiro homem é da terra, o segundo é dos céus. Não. O primeiro homem da terra é exatamente Deus em manifestação tendo uma experiência inconsciente através do corpo.
O segundo homem que é dos céus é o próprio Espírito de Deus, se reconhecendo através do corpo, através do despertar da consciência espiritual. Pense e reflita. Até o próximo vídeo.